A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Quero compartilhar mais um devocional nesse dia que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2, 3 e 4. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Amém. Irmãos, esta passagem que nós acabamos de ler vai falar das coisas que Deus fez para o povo naqueles 40 anos do deserto. Vai falar dos milagres, vai falar das bênçãos. E é interessante que esse trecho que lemos, né, Deus diz, através de Moisés, o que ele fez ao povo. E é interessante que tanto a fome, quanto a aflição, quanto a sede, tudo aquilo que hoje, olhando assim, a gente diz e o povo experimentou na pele, a gente tem como algo ruim, algo mal, algo desconfortável, está dizendo que Deus os fez passar por tudo aquilo. E aí nós vemos a soberania de Deus. Ele faz o que lhe apraz com quem ele deseja. E ele fez isso ao povo, o povo dele, né? O povo escolhido por ele, o povo separado por ele para ser luz às nações. E ele os afligiu, deixou ter fome, mas também ele diz que sustentou com maná, que eles não conheciam e muito menos os seus pais, seus antepassados. E a palavra é muito clara, dizendo dessa soberania de Deus e do que Deus fez ao povo. E a sentença, a conclusão é que, no final do versículo diz, ele fez tudo isso, Deus fez tudo isso, para que, ou para te dar a entender, como diz aqui, que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Ou seja, o povo precisou passar fome, passar sede, ser afligido, ser humilhado, para entender que não era o pão físico que era o mais importante. Não era apenas o pão físico. O pão físico não era a essência, mas a essência era a obediência aos mandamentos do Senhor. A essência era obedecer aquilo que Deus havia ordenado, Deus havia mandado. Isso deveria ser a principal coisa da vida daquele povo. Então, com essas palavras, para que vocês entendessem que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Esse era o objetivo de Deus para com o povo. O povo entender, abrir os olhos, cair em si e saber que mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale guardar a palavra do Senhor no coração e viver por ela do que ter todo o bem físico do mundo. E essas palavras foram usadas por Cristo quando tentado pelo diabo no deserto. Jesus cita justamente essa passagem, que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Outro trecho que nós vamos ver algo nesse sentido é João capítulo 6. As pessoas se aproximam de Cristo, o questionam, o que fariam para executar as obras de Deus, e Jesus diz: a obra de Deus é esta, creia naquele que ele enviou. E nós sabemos que quem Deus enviou foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o povo, nessa sequência, lá em João 6, nós não vamos ler, mas questionando, Jesus diz: olha, os seus pais comeram o pão, mas aquele pão saciou eles, todavia eles tiveram fome depois. Porque nós acabamos de ler aqui, porque o objetivo de Deus não era saciá-los eternamente com aquele pão, mas era fazê-los entender que o pão não era a principal coisa, o milagre não era a principal coisa,
mas a obediência à palavra de Deus era a principal coisa. E Jesus cita esse trecho dizendo que ele era sim o pão do céu, ele era aquele que comer deste pão não terá fome, não terá sede eternamente. Então, nós entendemos assim que Jesus, sendo a palavra de Deus, procede de Deus, ele sacia nossa fome, sacia nossa sede e nos dá a vida eterna, nos dá o verdadeiro descanso. Então, que nós possamos entender como o povo foi testado aqui, talvez na nossa caminhada nós também seremos testados por Deus. E Deus quer que nós entendamos que não é só de pão que nós vivemos, mas principalmente e sobretudo devemos viver da palavra dele. E a palavra dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é a nossa vida, ele é o nosso descanso, ele é tudo e a principal essência da nossa vida. Então, que nós possamos entender, mesmo que passemos por algumas dificuldades, que seja Deus nos ensinando, porque Deus quer o melhor para o seu povo, Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, que nós, durante esse percurso, se passarmos por testes e provas, que saibamos, o Senhor quer nos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de sua boca. Amém? Vamos pensar nisso, meditemos nisso neste dia, nesta semana, e que o Senhor possa nos ensinar e nos guardar para a honra e glória do seu nome. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe nossa semana. Um abraço.